Você acorda e vê a notícia de ataques entre Estados Unidos e Irã. Percebe que isso pode mexer direto no seu bolso. Quando duas potências entram em confronto, o mundo inteiro sente o impacto, principalmente no mercado financeiro. Se você investe ou quer investir, já deixa o like, porque esse tipo de análise faz diferença na hora de decidir. Os Estados Unidos são a maior economia do planeta. Qualquer movimento militar deles gera reação imediata nas bolsas. O Irã é peça-chave no Oriente Médio, controla áreas estratégicas próximas às rotas do petróleo. O Estreito de Hormuz é uma das passagens mais importantes para o transporte de petróleo no mundo. Qualquer ameaça ali faz o preço disparar. Se o fluxo de navios é interrompido, o mercado reage em segundos com alta forte do barril. Investidores já antecipam falta de oferta global. O petróleo é referência global, influencia no combustível, transporte e custo de produção. Quando ele sobe, a inflação tende a pressionar vários países ao mesmo tempo. Bancos centrais ficam em alerta. A guerra aumenta o risco geopolítico. Investidores fogem de ativos considerados arriscados. Esse movimento é conhecido como busca por proteção. Geralmente, fortalece o dólar frente a moedas emergentes. O dólar mais forte pressiona moedas emergentes. O real costuma sentir bastante. Com o dólar subindo, empresas brasileiras que dependem de importação sofrem mais. Seus custos aumentam rapidamente. Ao mesmo tempo, empresas exportadoras podem se beneficiar do câmbio valorizado. Isso cria um efeito misto na bolsa brasileira. A volatilidade aumenta muito. O investidor precisa ter cabeça fria para não agir por impulso. Quando há ataque em países vizinhos do Irã, como no entorno do Iraque ou da Síria, o medo se espalha rapidamente e o mercado global entra em modo defensivo. Bolsas como a de Nova York reagem primeiro, e o resto do mundo acompanha em efeito dominó. O índice da B3 sente essa pressão logo na abertura. Papéis ligados a commodities costumam liderar movimentos. Empresas de petróleo como a Petrobras tendem a subir com a alta do barril. O risco político sempre entra na conta. Se o preço do Brent dispara, a receita da Petrobras pode aumentar. Investidores enxergam lucro maior no curto prazo. Mas se houver intervenção do governo no preço interno, o cenário muda completamente. O mercado passa a precificar incerteza. No setor de energia elétrica, o impacto vem pelo custo de combustíveis. Usinas térmicas podem ficar mais caras. Isso pressiona tarifas e também margens de empresas do setor, afetando dividendos no futuro. O agro brasileiro também entra nessa equação. Fertilizantes dependem de insumos importados. Se o petróleo e o gás natural sobem, o custo de produção no campo pode aumentar, reduzindo margem do produtor. Ao mesmo tempo, o Brasil é grande exportador de soja e milho. Um dólar forte pode aumentar a receita em reais. Isso cria um cenário onde receita cresce, mas custo também sobe. O lucro final depende de eficiência. Empresas de aviação sentem rapidamente o impacto do combustível. O querosene de aviação fica mais caro. Margens apertam e o mercado penaliza as ações dessas companhias. Investidores reduzem posição com medo de prejuízo. O setor de transporte rodoviário também sofre. O diesel mais caro reduz lucro. Isso pode gerar aumento de frete e repasse ao consumidor final, pressionando ainda mais a inflação. Bancos reagem conforme o humor do mercado. Aumento de risco global costuma derrubar ações financeiras. Investidores estrangeiros tiram dinheiro de países emergentes. Isso pesa nos grandes bancos listados e reduz liquidez. Fundos imobiliários sentem de forma indireta. Juros futuros podem subir com pressão inflacionária. Se o mercado começa a precificar inflação mais alta, as taxas longas sobem e os preços das cotas caem. Juros mais altos diminuem o valor presente dos ativos. Isso impacta ações de crescimento. Empresas de tecnologia costumam sofrer mais em cenários de incerteza global, porque dependem de expectativa futura. O ouro ganha destaque nesses momentos. É visto como reserva de valor. ETFs ligados a ouro e ativos defensivos tendem a atrair capital. Investidores buscam segurança acima de retorno. Títulos do governo dos Estados Unidos passam a ser procurados. Isso derruba seus rendimentos no curto prazo. Esse movimento mostra claramente o medo no mercado. Dinheiro sai de risco e vai para proteção. Se o conflito escala para ataques diretos entre forças americanas e iranianas, o risco sistêmico aumenta e o pânico pode dominar as bolsas. Circuit breakers podem ser acionados em mercados mais sensíveis. Negociações são interrompidas para conter quedas bruscas. Países da Europa acompanham com atenção, dependem de energia importada. Qualquer instabilidade no Oriente Médio pressiona custos industriais, reduzindo competitividade das empresas europeias. A China também observa o cenário. É grande compradora de petróleo da região. Se o preço sobe demais, a economia chinesa pode desacelerar, impactando o comércio global. Uma desaceleração global reduz demanda por commodities
Isso afeta mineradoras brasileiras. Empresas ligadas ao minério de ferro podem sofrer se a China consumir menos. Receitas caem e ações sentem. O investidor precisa entender que guerra não é só manchete, é variável econômica real. Comenta aqui embaixo. Você acha que essa tensão pode derrubar a bolsa? Ou é oportunidade de compra? Expectativa e medo mexem com o preço antes mesmo dos fatos se consolidarem. Mercado antecipa cenários extremos. Sanções econômicas contra o Irã podem reduzir a oferta de petróleo. O mercado antecipa essa escassez. Quanto menor a oferta, maior tende a ser o preço, principalmente se a demanda continuar firme. Se os Estados Unidos reforçam presença militar na região, o custo fiscal aumenta, e isso pesa nas contas públicas americanas. Dívida maior pode gerar debates sobre juros futuros nos Estados Unidos. Investidores monitoram cada discurso oficial. Se o Banco Central americano decide manter juros altos por mais tempo por causa da inflação, o dólar continua forte. Dólar forte pressiona emergentes como o Brasil, encarece crédito externo e reduz fluxo de capital. O real desvalorizado encarece produtos importados. Isso impacta a inflação interna. Banco Central brasileiro pode reagir com política monetária mais cautelosa, até evitando cortes rápidos de juros. Juros altos no Brasil impactam crédito, consumo e lucro das empresas, desacelerando a economia. Isso fecha o ciclo entre guerra lá fora e bolso aqui dentro, mostrando como tudo está conectado. Empresas exportadoras de proteína animal podem se beneficiar se mercados buscarem fornecedores alternativos, abrindo novas oportunidades. O Brasil pode ganhar espaço em cadeias globais dependendo do cenário, principalmente se houver restrições a outros países. Já empresas dependentes de insumos do Oriente Médio ficam mais vulneráveis. O investidor precisa mapear essa exposição. Nem toda empresa é afetada da mesma forma. Cada setor reage de um jeito diferente. Volatilidade cria oportunidades, mas também amplia risco. Quem opera no curto prazo precisa de estratégia clara, stop definido e controle emocional. Investidores de longo prazo devem olhar fundamentos, evitar decisões baseadas só em emoção. Diversificação se mostra ainda mais importante em cenários de guerra, reduzindo o impacto de choques isolados. Ter parte da carteira em ativos dolarizados pode servir de proteção. Muitos investidores percebem isso apenas na crise. Exposição internacional reduz dependência exclusiva do Brasil, equilibrando riscos locais. Empresas de defesa no exterior tendem a se valorizar. Conflitos aumentam gastos militares. Esse movimento pode puxar índices específicos lá fora, atraindo capital para o setor bélico. No Brasil, o foco maior fica em petróleo, agro e câmbio. São canais diretos de transmissão do choque. Cada notícia de ataque ou retaliação gera nova onda de oscilação. Gráficos ficam mais instáveis. O mercado funciona com expectativa, precifica cenários antes da confirmação oficial. Um simples rumor pode movimentar bilhões em minutos, mostrando a força da informação. Se houver acordo diplomático, o petróleo pode cair rapidamente e ações sobem com alívio. O mercado também reage forte a sinais de paz. Investidores retomam o apetite por risco. Conflitos prolongados tendem a gerar inflação global persistente. Isso muda projeções de crescimento. Crescimento menor significa lucros menores para várias empresas. Avaliações precisam ser revisadas. O investidor brasileiro precisa acompanhar não só a guerra, mas também decisões do Banco Central e do governo. Política interna e externa acabam se misturando no preço dos ativos. Tudo vira variável econômica. A bolsa brasileira é sensível a fluxo estrangeiro. Saída de capital pesa no índice. Entrada de capital pode gerar recuperação rápida, principalmente em papéis descontados. O petróleo caro aumenta a arrecadação de royalties. Estados produtores podem se beneficiar. Isso também influencia contas públicas regionais, podendo melhorar investimentos locais. Empresas de logística portuária podem ter impacto, dependendo do volume de exportação. O comércio global pode desacelerar. Menos comércio significa menos movimentação de carga, reduzindo a receita dessas companhias. O investidor atento observa setores mais resilientes, busca equilíbrio na carteira. Momentos de crise revelam quem está preparado. Planejamento faz diferença real. Informação de qualidade vale muito mais em períodos de tensão. Decisões precipitadas custam caro. Entender o cenário macro ajuda a interpretar cada oscilação diária, evitando pânico desnecessário. Guerra entre Estados Unidos e Irã não é evento isolado. É fator global com reflexo imediato nos mercados. Do barril de petróleo ao preço do pão, tudo pode sentir efeito indireto na economia. O Brasil pode ganhar em algumas frentes, perder em outras ao mesmo tempo. Por isso, o cenário é complexo e exige análise cuidadosa, sem conclusões simplistas. Investir não é prever o futuro, é se preparar para diferentes cenários. Proteção e oportunidade caminham juntas. Em momentos assim, quem estuda, enxerga antes. Quem entende os impactos consegue agir com mais segurança.
transforma a crise em estratégia. Não deixe de continuar assistindo o próximo vídeo e clica no perfil para se inscrever que estão aparecendo na tela. Compartilhe esse vídeo com quem investe e precisa entender como a guerra lá fora mexe com seu bolso aqui dentro. No fim das contas, a guerra começa longe, mas o reflexo chega rápido na sua carteira e na bolsa brasileira. Obrigado por assistir até aqui e bons investimentos.